Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Rosa. Pois é, estamos chegando com a Psicologia do Dia a Dia desta quinta-feira, 17 de julho de 2025. E a gente recebe mais uma vez aqui no programa a Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas Agoza. A psicóloga Agoza atende em seu consultório à rua Barão do Monte Alto, 125, na sala 101. Agoza, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar de volta. Agoza, olha só, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre um pouquinho, da inclusão nas escolas, da escola inclusiva. Esse tema que é de grande importância, baseado numa história triste, o que aconteceu lá no Paraná e causou perplexidade e revolta. Vocês viram aí, vocês acompanharam aquela criança de 4 anos que foi encontrada amarrada numa cadeira dentro do banheiro em uma escola infantil? A polícia indiciou uma funcionária pelo crime de tortura. E este não é um caso isolado. Outras 2 famílias denunciaram a mesma escola. Boa tarde. A gente recebe aqui mais uma vez um assunto que é muito importante a gente debater, que são essas crianças que precisam de uma atenção melhor, de uma estrutura melhor e, claro, de um aprendizado especializado. E a gente vê um caso como esse, a gente fica imaginando quantos casos assim não aconteceram e não chegaram a ser conhecidos. Infelizmente, é verdade, Wagner. E se por um lado é um progresso a gente falar numa escola inclusiva e a gente ter leis, que exijam a existência de uma escola inclusiva, por outro lado, na prática, existem questões que a lei, a lei escrita não resolve. A lei, ela é viva, ela é dinâmica, e só se ela for colocada dessa maneira é que ela serve aos propósitos. Não é só para constar. Não é só para constar. Como a gente fala, a gente que é mais antigo fala, não é só para inglês ver. A lei, ela precisa ser viva e dinâmica. Então, toda criança, na semana passada, a Maria do Carmo encerrou a participação dela falando que toda criança que nasce tem direito à escola. E é verdade. Agora, quando a gente fala numa escola inclusiva, não basta colocar a criança lá. É preciso que, estando lá, ela seja atendida nas necessidades dela. E quando nós falamos de uma criança atípica, como agora, modernamente, a gente fala, mas para os nossos ouvintes que não são da área da educação, era aquela criança que a gente chamava, alguns anos atrás, de excepcional. Depois, alguns anos, especial, que a gente começou a evitar o termo deficiente. A gente trocou por excepcional, por especial e agora por atípica. Quando essa criança atípica chega na escola, é preciso que a escola tenha muitos, mas muitos detalhes, muitos fatores para atender essa criança, para atender as necessidades dessa criança. E às vezes, a pessoa que não é da área, ela pensa assim: a escola é inclusiva, meu filho tem, qualquer coisa, qualquer diagnóstico, então ele tem que ser aceito nessa escola. E a lei diz que tem. Mas aquilo, daquele jeito, é o melhor? Promove o desenvolvimento do seu filho? Acolhe, acolhe, recebe, está preparado? Eu estive num debate há alguns anos atrás, quando escola inclusiva não era lei. Eu estive num debate com uma representante do Ministério da Educação, lá de Brasília, falando sobre escola inclusiva. E eu falei que as nossas escolas públicas não estavam preparadas para serem inclusivas. Recebi as maiores críticas,
E um diretor de escola pública falou, estão sim, estão preparadas. E aí eu propus uma situação, né? E eu vou repetir isso aqui, porque eu acho que isso ajuda a gente a caminhar nessa reflexão. Eu falei para ele, então, para esse diretor, você tem uma sala de aula com crianças de 8 e 9 anos, 35 crianças numa sala, e você tem um aluno paralisado cerebral, um aluno com dificuldade de mobilidade. Ele quer ir ao banheiro. Leve. Se você levar ele ao banheiro, fácil, eu dou minha mão à palmatória. Você, professora, vai levar e vai deixar 34 crianças sozinhas na sala? Você não pode fazer isso. Você vai pedir a alguém do staff da escola para vir e levar? Bom, vai gastar um tempo até uma criança ir chamar, porque não tem nenhuma comunicação de dentro da sala de aula com o refeitório, com a cozinha, com, né, o lugar onde as outras pessoas estão. A secretaria não tem. Você vai levar um tempo para a criança ir lá chamar. A pessoa está ocupada. Talvez ela não possa ir imediatamente. Nisso vai passando tempo. A criança está ficando cada vez mais apertada para ir ao banheiro. Até que a pessoa venha, até que leve, pode acontecer de a criança fazer xixi na roupa. E imagina como será para essa criança de 8 ou 9 anos fazer xixi na roupa na frente de todos os colegas. A outra opção seria você pedir para 2 ou 3 colegas irem. É um risco. Se caírem todos, os 3 ou os 4, a responsabilidade é sua. A escola, ela não é naturalmente preparada para estas situações. Então, ela precisa ter esse preparo. É tanto estrutura física, não é? Ela tem que ter rampa, ela tem que ter corrimão, ela tem que ter uma série de coisas que servem de apoio, não é? Mas ela também precisa de pessoal, e não é só número. Precisa de maior número, mas esse maior número também tem que ser qualificado. E nisso, infelizmente, os nossos governos não investiram o suficiente. Então, a escola passa a ser, às vezes, fonte de mal-estar para a criança, de maior isolamento, de mais dificuldade de convívio. Por quê? A criança típica escuta em casa, muitas vezes, que a presença das crianças atípicas está prejudicando o andamento da sala de aula, a disciplina, o ritmo com que a professora ensina os conteúdos. Então, que a criança está sendo prejudicada e ela não entende o que é isso, mas ela entende que aquele meu colega que é diferente me atrapalha. Então, eu já olho para ele como alguém que me atrapalha. E nós vamos agregando problemas quando o projeto é para agregar soluções. Não é? Então, eu estava conversando com o Renatinho, com outras pessoas sobre isso, esse final de semana, conversando com uma mãe de um autista não verbal, e ela falou que a escola para o filho dela não foi aqui em Muriaé, né? Não era uma escola pública, era uma escola particular como esta da história, né? No Paraná, que a escola para o filho dela estava sendo uma tortura. Numa das etapas da escola, ele chegou em casa com as costinhas cheias de marca roxa, de tanto que a acompanhante terapêutica, eu falo que é acompanhante nada terapêutica, socava ele para ele ficar sentado na cadeira. Sabe? Então, assim, tem uma pessoa para acompanhante, mas ela não está qualificada para aquilo ali. Então, ela não vai saber fazer, ela se desespera, ela se impacienta.
e ela não sabe o que fazer. Só tá ali para constar que tem. Constar que tem, e isso não resolve o problema, isso cria outro problema, não é? E aí essa mãe falou que ela foi chamada, né, ela foi à escola, né, perguntar o que tinha acontecido, tal, conversou, a diretora foi muito solícita, não sabia do que estava acontecendo, a acompanhante já resolveu se demitir, não deu nem a diretora a oportunidade de conversar com ela. E aí essa mãe falou que a diretora propôs para ela que a criança fizesse um modelo híbrido, que ela fosse 3 vezes por semana àquela escola e que, na medida da necessidade, ela chegasse mais tarde, saísse mais cedo, para não perturbar o horário do sono dela, o horário da alimentação e tal, e que os 2 outros dias ela fosse para a PAI. E aí a mãe falou para mim assim, eu saí de lá arrasada, porque na minha cabeça a PAI não era o lugar do meu filho. Na minha cabeça só iam para a PAI as crianças mais pobres, que não tinham condições de receber a assistência em clínicas, em lugares que, né, o meu filho tinha. E, no entanto, eu conversei com outras mães, refleti e levei. E foi a melhor coisa que eu fiz para o meu filho. Foi a melhor coisa. Ele lá na PAI, nos dias que ele está lá, ele vê um monte de outras crianças iguais a ele. Lá tem um pessoal, tem muito mais pessoal, não é? Porque já aquela necessidade é contemplada ali. Tem aquele objetivo direto, né? Direto. Tem as terapias todas que ele precisa fazer. E, eventualmente, ele pode fazer alguma coisa fora que não dê tempo dele fazer nos 2 dias que ele vai. Mas eu posso pagar. Então, ele pode fazer. Mas é importante porque lá estão pessoas quase que exclusivamente dedicadas a isso, a esse estudo, como ele evoluiu. Então, talvez a gente precise repensar, não é, a escola inclusiva, tanto a educação quanto as famílias. Porque o que a gente está vendo, por um lado, é um abuso, né, um abuso claro, que a gente tem notícias por parte de famílias que querem um laudo para os filhos e querem colocar os filhos naquela escola que eles escolheram, que às vezes nem é a escola do bairro, nem é a escola que seria naturalmente a do filho. Então, querem impor para talvez o seu conforto, a sua tranquilização, não é? Mas às vezes, infelizmente, isso é parte da terceirização de que a Maria do Carmo também falou, né? Eu ponho lá nessa escola, que essa escola é boa, e eles que se virem. Porque meu filho tem que ter o melhor. Ele tem mesmo, ele merece, mas o melhor é um conjunto de atitudes. Uma análise mais profunda, né? Primeiro as atitudes da família, depois as atitudes dos profissionais de saúde que precisam orientar esses pais. E eu sinto muita falta de médicos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantis que orientem as famílias. Porque, por mais que os psicólogos falem, a voz mais forte é a do médico. Não se respeita um fonoaudiólogo, um psicólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, como se respeita um médico. E o médico, na maioria das vezes, é o que menos gasta tempo explicando, orientando, informando. E aí sobra para quem está do lado de cá. E tudo que a gente fala é questionado. Mas o médico não me falou isso.
Mas não foi assim que o médico falou. Mas o médico falou que eu podia exigir. Né? E aí, o médico que falou que você podia exigir nunca foi à escola. Não sabe como a escola é. Não se aprofundou, né? Não tem noção. Então, nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque se antes havia um pré-conceito que afastava essas crianças da escola, e o meu irmão foi uma dessas crianças afastadas da escola regular por ser surdo, hoje existe um outro pré-conceito. O pré-conceito, o conceito prévio de que qualquer escola é boa para qualquer criança. E, na verdade, nós precisamos nos adaptar. Ô, Goza, e que tem casa já passou por situações como essa, de precisar de uma escola inclusiva e não conseguiu. Você acha que uma das soluções é talvez tentar uma outra alternativa, continuar naquela mesma escola, buscar um outro método de ensino, como você disse, que pode ser o MAPAI? O que você entende de traumas relacionados, como você falou do seu irmão aí? Vamos supor, vamos tratar ele como se ele fosse criança ainda, né? No período que aconteceu. Você acha que deve haver uma mudança radical ou você acha que ainda aquele ambiente consegue se adaptar para que essa criança seja atendida? Wagner, qual que é o modelo ideal, na minha avaliação, com a experiência que eu tenho de 9 anos trabalhando numa escola inclusiva, que é e sempre foi o Pinguinho de Gente. Trabalhei 9 anos lá. Qual que é o modelo ideal? É que a criança ela comece gradativamente frequentando a escola regular. Então ela fica um pouco, ela participa de uma atividade, ela interage com as crianças naquela atividade para a qual ela já está preparada, né? E ela vai fazendo aproximações sucessivas. Ao mesmo tempo, ela vai sendo trabalhada. Seria ótimo que fosse no mesmo ambiente, mas não existe. Seria ótimo que as escolas públicas todas tivessem em anexo clínicas, não é? Para fazer a parte, aquilo que a criança atípica precisa que seja feito. Não é? Que na hora que a criança estivesse muito estressada, ela pudesse ir para uma sala toda acolchoada, para bater, para gritar, para pular, se acalmar e depois voltar. Mas não existe. Né? Então, que ela, paralelamente, ela vá frequentando as outras terapias que ela precisa. E que esse tempo vá se transformando. Antes ela ficava mais lá nas terapias. À medida que ela vai melhorando, ela vai ficando mais na escola regular. Ela vai conseguindo conviver mais com a escola, com as regras, com o convívio com os colegas. Então, nem de longe eu penso numa escola excludente. Mas nem de longe a maneira como a escola inclusiva tem funcionado é profundamente inclusiva. Essa é a minha tristeza. Por quê? Eu venho de uma família inclusiva, porque meu irmão fala. Ele é profundamente surdo e ele fala. Mas sabe por que ele fala? Porque ao mesmo tempo que ele frequentou a escola regular, a escola Silveira Brum, que ele frequentou lá nos inícios dos anos, no meio dos anos 60 para cima, né? Ele é de 60, ele nasceu em 1960, então, 66, 67, ao mesmo tempo ele frequentava a fonoaudióloga. Ele frequentou a fonoaudióloga por 17 anos. Por isso ele fala. Mas ele sabe ler, escrever, fazer contas, porque ele frequentou a escola regular. Só que nesse modelo. Com complemento, é isso?
Aí, à medida que ele foi conseguindo se comunicar, ele não usa linguagem de sinais, né? Porque não era da época dele. À medida que ele foi conseguindo se comunicar, ele foi ficando mais tempo na escola. E depois ele ficou na escola o tempo todo, de segunda a sexta, de 7 às 11, como todo mundo. Mas ele não começou ficando lá, solto, incapaz, né, de se comunicar com as pessoas, de entender o que as pessoas falassem, porque isso seria excludente e não inclusivo. Então, o que a gente está falando, e o que eu acho importante a gente falar, é que a gente precisa lutar por uma escola inclusiva de verdade. Sim. Não só no papel. Que não só esteja ali ticado, né? Check, aquela dali tem, aquela dali não tem, aquela outra tem. Tá, mas como é que funciona no dia a dia? Qual o resultado que isso dá? Não é? Porque, assim, você põe seu filho na escola e você quer que ele aprenda, né? Muitas coisas. Tá, você pôs essa criança lá. E o que mudou positivamente? Qual foi a evolução? O que mudou positivamente? Em todos os aspectos. Relacionais, não é? Sociais, pessoais, cognitivos, aprendizagem. O que mudou? Se não mudou muito, e se alguns aspectos pioraram, como a gente vê em algumas situações, alguma coisa está errada. E não é a criança. Tem que fazer uma reavaliação. Alguma coisa está errada e não é a criança. Então somos nós que precisamos rever. Olha, eu amo uma propaganda que teve alguns anos atrás e que ela tinha várias situações de pré-conceitos e ela sempre terminava com essa frase: está na hora de você rever os seus conceitos. Então está na hora da gente rever os nossos conceitos. Mas como é bom conversar com você, eu já falei isso, eu acho que eu falo isso toda quinta-feira, o tempo voa quando a gente conversa, né? Quando termina a entrevista a gente sempre recebe aqui mensagens e é muito esclarecedor. Espero que você em casa, assim como eu, esteja aprendendo muito sobre esses temas que a gente traz aqui toda quinta-feira. Coisa, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E ouvintes, se tem um tema que vocês querem que seja aprofundado, que vocês querem que repita, que vocês discordam, né? Falem, porque discordar é parte do diálogo. Sim. Né? Então falem, que a gente volta no tema, a gente pensa de novo, a gente traz pesquisas, não é? Trabalhos, e a gente vai evoluindo juntos. E pode trazer até convidados, igual foi semana passada. Exatamente, a gente vai convidar outros, né? Especialistas, outras pessoas do interesse da comunidade, para a gente discutir aqui e para a gente dialogar, né? E os ouvintes podem mandar recados para mim. Essa é a Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. Ela atende lá em seu consultório na rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. Canais de comunicação. O WhatsApp, né, para mandar mensagem, que é 988349745. Pode repetir, Goza, que aí eu anoto aqui também, se alguém pedir na hora que terminar a entrevista. 988349745. Mas tem também o Instagram que pode mandar mensagem. Tem o Instagram, tem o quersaber.psicologia. Pois obrigado. Até a próxima quinta-feira. Registrar aqui a presença do nosso amigo Renatinho, né? O Renato Sigiliano. Renato Sigiliano. O Renatinho é por minha conta, gente. Porque a gente se conhece desde criança, então aí é Renatinho, não tem jeito, não vou mudar não, mas é o Renato Sigiliano. Tá joia. Obrigado, um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira. 15 horas, 54 minutos, mais um minutinho, a gente está de volta com o nosso Trilha Sonora.